Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa Vigilante Pronto, podcast Vigilante Pronto. Primeiramente quero agradecer ao Pai do Céu, toda a honra e toda a glória a Ele. Sem Ele não estaria acontecendo isso. Segundo, quero agradecer ao presidente do sindicato, uma nova parceria. Quero agradecer a ele, quero agradecer também ao Clailton, sem o Clailton também não ia estar acontecendo isso. Então, muito obrigado, Clailton. Obrigado a Paulo Sérgio também, Paulo Roberto, Clebson e Eliseu também. Todos aí que faz parte do sindicato, todos os diretores, né? E muito obrigado a todos aí para estar cedendo espaço aí. Eu agradeço muito. E ao primeiro, muitos aí. Então aí, sejam bem-vindos a todos, né? Estamos aqui com nossos parceiros aqui, os nossos convidados. E quero, primeiramente, aí, falar do Flávio, né? Flávio, obrigado aí, tá? Obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo aí, o primeiro vigilante pronto aí. Seja bem-vindo. Primeiro de muitos, né, Primeiro Vavá? de muitos. Quiser se apresentar aí, pode se apresentar. Representando, satisfação a todos vocês, Vavá. Obrigado pelo convite, estar aqui participando dessa primeira edição minha, de muitas aqui em parceria com o nosso sindicato. Agradecer ao nosso presidente, João Soares, Paulo Sérgio, Eliseu, cliente, né? Cliente amigo, parceiro, Clailton, muito obrigado. Maravilha, obrigado, Flávio. E também estamos aqui com o nosso amigo aí, Campos, né? Vulgo Tuxo, né? Campos ou Tuxo, tanto faz. Obrigado aí pela participação aí, tá representando aí ao pessoal da Transbank, o pessoal da Prosegur, tá representando aí o pessoal do Carro Forte, né? Que nos concedeu, que a gente trabalhamos junto aí, que criamos uma família, né? Né, Tuxo? Criamos uma família, uma família muito unida, que até hoje aí nós se reúne, né? Então, seja bem-vindo, se apresenta para a galera, para o pessoal saber quem que é você. Boa noite, pessoal. Nelson Campos, ou Tuxo, como preferirem. Pois é uma caminhada de 27 anos e 7 meses na segurança. E a gente vai conhecendo muita gente, conheci esse cidadão aqui, gigante na segurança. E, conforme ele disse, a gente não foi só, costumo dizer que a gente não foi só colega de trabalho, a gente criou um vínculo de amizade aí, uma parceria que se renova cada vez mais e só fortalece, né? Exatamente. Então, eu agradeço ao sindicato, agradeço pelo convite e, como vocês disseram, vai ser o primeiro estreando aqui, né, com chave de ouro, né? Maravilha. Vai ser o primeiro de muitos aí, quem não foi convidado ainda vai ser. Com certeza. E vamos lá, vamos abrir os trabalhos, né? Isso aí. Que assim seja. Maravilha. Só quero deixar resultado aqui que o pessoal da Prosegur também vai ser convidado, o pessoal da Prosegur, tá? O pessoal da Proforte, o pessoal da Blinks, e também a TB Forte. Tem muita gente que a gente conhece aí da área também do transporte de valores, né? E assim sucessivamente o pessoal também, os CAC, né? Os bombeiros civil, que eu vou levantar a bandeira do bombeiro civil também, o pessoal do SAMU, que muita gente não fala, né? É claro que a gente vai trazer também o pessoal aqui da segurança pública, né? E alguns empresários também, tá? E quero deixar aqui que segunda-feira nós vamos estar trazendo aqui também seu Márcio, né? O Márcio da Avelon, né? Ele vai estar aqui prestigiando a gente aí com algumas informações sobre segurança de grandes eventos. Então, é isso aí. Sejam bem-vindos aí. Vamos mais com um podcast aí, beleza? Então, quero falar com o Flávio, né? Flávio, como que foi a sua... Como que você entrou na vigilância? Como que você se tornou vigilante? E fala um pouco sobre você para nós aí. Falar um pouco do Flávio aqui para vocês. Iniciei na vigilância ali em 2009. Vigilante, patrimonial. E percorri aí 16 anos de carreira, tá? Uhum. Participamos juntos aí com o sindicato de algumas ações, greve, em busca do
um bom salário. Sim. E foi justamente naquela época que a gente conquistou os nossos 30%. O Flávio estava na rua ali. Maravilha. E dali percorri algumas empresas. Aham. E eu quero só salientar aqui uma parte que marcou muito assim nessa trajetória. Você tá brincando. Sim, eu passei um momento de dificuldade. Eu estava desempregado. Aham. Só para você ter uma noção, Vavá, eu não tinha um dinheiro para fazer a reciclagem, para voltar para a área. Quem que te ajudou a fazer isso aí? Sindicato. O sindicato te ajudou? Sindicato. Através do Paulo, né? O Paulo Sérgio. Aham. Eu vim aqui conversar com ele, um amigo de muitas datas, né? Desde o início da vigilância. Eu vim aqui abrir meu coração para ele, falei que estava passando por dificuldade. Sim. Ele falou, Flávio, eu vou ajudar você. Que legal. De qual forma? Ajudou O sindicato, em parceria com a academia, né? as escolas, né? A escola, Aham. a gente foi lá, fez a reciclagem, o sindicato custeou e eu Custeou. voltei para a área e foi onde eu encerrei ali a minha carreira na Elo, atuando nas escolas em São José dos Pinhais. Sim. E hoje eu tô na minha nova carreira agora, né? Carreira, né? Nova carreira aqui na Demicon, na maior administradora de consórcios do Brasil, Maravilha. tá? Que top. E a gente, parceiro aqui do podcast, né? Do Sim. Vigilante Então, Pronto. parceria aí. Amigo do Vavá, trabalhamos juntos ali pela Lince na época, né? Na UFPR. Um grande homem, né? Foi meu líder ali. Foi. O cara que eu vou falar assim, que eu me espelhei muito, me modelei. Aham. Não fiquei grande igual, né? Mas modelei nesse coração gigante que você Sim. tem. O cara me ajudou muito ali, pessoal. Ajudou muito. O cara Uma me galera abraçou. boa ali, né? Uma galera boa. Era boa, era uma galera unida ali, né? Sim, muito unida. Unida, bastante unida ali, né? Aquela nessa Não só época unida ali, ali. mas todo mundo, né? Não só a parte ali, aquela parte da. A gente ficou, mas a parte lá do outro lado também era unida com a gente, né? Trabalhava verdade. todos juntos, né? Todos juntos. E quando comprava alguma coisa, todo mundo já tava junto, né? Também. E fazia nossos coffee breaks também. Maravilha. Aquela comunhão, né? Coisa gostosa. E assim, aquele churrasco, né? Aquele que você também tá devendo um churrasco para mim, de visitar a minha casa. Sim, não deu pra ir, né? Maravilha. Vamos passar a bola aqui pro Nelson Campos, Tuxo. E aí, Tuxo, você quer falar sobre um pouquinho você? Como você iniciou na área da segurança privada? Fala pra nós aí. Rapaz, é uma longa história, hein? Aham. Tudo começa em 1995. Não era nem nascido. 95, eu acho que vocês não eram nem nascidos ainda. Eu nasci em 87. Pois é. Cara, então, aí eu ingressei nas fileiras do Exército e por lá fiquei o primeiro ano como soldado. No segundo ano passei a patente de cabo Aham. e segui por 7 anos essa patente aí. Aí, saindo do Exército, a gente resolveu seguir na carreira de segurança e da vigilância. Tentei outros ramos aí, mas não deu certo. Aham. Aí segui na vigilância patrimonial. Posterior, saindo do Exército, fui pro transporte de valores. Qual o nome da empresa que você trabalhou? Aí iniciamos pela Transbank. Aí, saudade, hein? Saudade da extinta Transbank. Saudade, hein? Tem história, hein? Oh, ali tem história, hein? Não dá só um podcast, não dá, né? Só um podcast é pouco. É pouco, né? Aí seguimos na Transbank, que ao longo do tempo passou a pertencer ao Grupo Nordeste. Aí, beleza, fomos para o Grupo Nordeste, que é mais um período. Com 10 anos de Transbank, Grupo Nordeste, aí a Prosegur, o Grupo Prosegur comprou Isso mesmo. o Grupo Nordeste, se tornando, na época, agora eu não sei como é que tá esse ranking mundial, mas na época ela passou a terceira do ranking mundial nesse segmento de transporte de valores. É a terceira maior do mundo. Isso, hoje em dia eu não sei como é que tá esse ranking, mas é uma companhia forte. Acho que é a primeira é a Blinks, né? A primeira não tem uma antes ali, me fugiu o nome agora. A Brinks, ela tá ali também, na briga. E daí eu fiquei 14 anos ali no transporte. O início ali foi
sinistro, assim, com um caminhão bem diferente. Pena que eu não trouxe uma foto dele aqui para mostrar agora. Passamos muita aventura com aquele caminhão aí, né? Eu iniciei, na minha imaginação, eu ia começar de guarda. Aham. E na hora eu descobri que não, que seria... Não, você vai iniciar de motorista. Falei, putz, daí eu fui até, de certa forma, surpreendido, né? Eu não esperava. Falei, bora lá, então. Um desafio, vamos encarar isso aí. E, de fato, foi um desafio, porque o caminhão era desafiador, que me rendeu esse apelido, de tucho, né? Porque ele fazia fumaça, daí eu ficava falando para a equipe, pessoal, olha o tucho de fumaça que eu vou soltar. Aí ele pegou em mim, tucho. Por isso que o apelido dele é Tuxo por causa da fumaça. O cara fumaceira, ali era Maria Fumaça mesmo. Isso aqui que era outra coisa, mas tudo bem. E aquilo ali não é para amadores, tá? Se for, eu costumo dizer assim, se alguém me perguntar se deve entrar no transporte de valores, eu vou recomendar que não. Porque é muito tenso, aquilo ali exige muito da tua saúde mental, né? É verdade. E o que acontece? Depois eu volto nesse ponto. E daí, posterior, fiquei mais 4 anos na Prosegur e eu já estava saturado. Né? Estava bem saturado já. Não estava me reconhecendo em algumas situações. E aí teve uma queda de serviço e o que acontece? Começou a ter corte de pessoal e num desses cortes eu estava. Daí a empresa me dispensou, eu dei graças a Deus. Uhum. E daí passei voltei para o ramo da vigilância patrimonial, que é onde eu estou até hoje, né? Sim. Então é mais ou menos aí essa foi a trajetória. Beleza. Então eu vou passar a bola um pouco pro Flávio aqui. A gente já retorna aí. Quero que você já vai pensando aí a respeito da como é que lidar com a cabeça, a psicologia dentro do carro forte. Então, já vai pensando aí para você responder. Eu vou passar a bola pro Flávio. Show. Flávio, além de você... Hoje você não está mais dentro da área da vigilância, né? Hoje você está como Ademicon, como consultor, né? Isso, sou um consultor autorizado da Maravilha. empresa Ademicon hoje. E você também é pastor, né? Eu queria que você falasse um pouco você como pastor também. Não precisa ser... poder falar um pouquinho rápido, entendeu? Falar um pouquinho como você é como pastor e depois você fala da Ademicon. Ok. Assim, o Wagner já me promoveu, né, dentro do ministério. Ainda não tenho o título de pastor. Hoje eu coopero na Igreja Assembleia de Deus. O Flávio é aquele que tá ali recebendo as visitas. O Flávio é aquele também adorador, que vai ali na frente, ministra o louvor, que dá aquela palavra, né? É o Flávio também que dá uma palavra lá pro nosso amigo Vavá, que por isso que ele me chama, ele fala que eu sou o pastor dele, você é meu pastor. É porque eu, de fato, eu levo uma palavra assim para edificar, tá? No momento que Deus me inspira a fazer isso, eu faço e graças a Deus faço com excelência, porque é a palavra do Senhor, é a vontade dele, né? Eu sempre falo, né? Dos projetos do Senhor na vida das pessoas. Outro dia, quando eu vim para parceria aqui com o podcast Vigilante Pronto, já ministrei ele uma bênção sobre a vida do Vavá, que é um carinho enorme que eu tenho por ele. Maravilha. E também que esse programa ele prospere e que agora também, através dessa figura cristã aqui também do Flávio, né, o vigilante, o cristão e também o consultor de investimentos, né, na figura cristã venha edificar muitas vidas. Eu até... Aqui o sindicato abriu essa oportunidade para o nosso querido pastor Eliseu ali, ele hoje ainda mais cedo esteve aqui ministrando, isso é muito bom. O nosso palavra, espectador, né, tá com a palavra de Deus na vida dele também. Maravilha. Eu queria perguntar para você, qual que é o perfil do vigilante na escola?
qual o perfil que as empresas buscam como vigilante na escola? Eu sei que você trabalhou na escola, então você está mais por dentro disso aí. Ok. O perfil é. O vigilante ele já passa por aquele crivo, né? Antes mesmo de entrar na área da vigilância, porque não é contratado qualquer um para nossa função. E ali é onde, nas escolas, onde que estreita um pouco mais, porque a gente não está lidando ali com um patrimônio físico, né? Sim. Cuidando de um patrimônio ali. É o maior dos patrimônios, é as crianças. E a gente vigilante faz isso com excelência. E tem muitos cuidados. Também por estar num ambiente ali, né? Trazendo aí agora, dia 31 de outubro, o final aí do Outubro Rosa, fazendo menção às mulheres ali. A gente tá, muitas das vezes, é o único homem ali no meio de muitas crianças e professoras, né? Mulheres. Então, o vigilante ele tem que estar 100% preparado para estar naquele ambiente ali feminino e também cuidando daquelas crianças com excelência, o patrimônio, o maior bem que existe na vida das pessoas, né? O filho. Maravilha, show de bola. Campos, vamos lá então. A questão da psicologia, como que é o vigilante, para ele se tratar ali, trabalhar ali, porque ele vê muita coisa ali, o estresse é muito alto, a cobrança é muito grande, né? Tem muita cobrança, tem dentro da empresa e fora da empresa também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Ó, a questão psicológica ali no transporte de valores, vou falar mais assim no transporte de valores, que é onde pega mais. Ali onde exige mais da saúde mental de cada um. Então, o que eu observei ali como são indivíduos, cada um se manifesta de um jeito. Eu costumava falar assim, pessoal, aqui todo mundo vai pirar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo pira no transporte. Porque é um ambiente confinado, a convivência. Então são vários fatores que, se você não souber lidar, a soma disso é estresse, é ansiedade, você desenvolve alguma coisa. Geralmente, na maioria dos casos, o pessoal acaba desenvolvendo estresse, ansiedade. Labirintite, né? Labirintite, no meu caso. Eu tava conversando uma vez lá, você tava nessa? Tá. Caramba, só falei, pô, do nada começou a girar o mundo. Só deu tempo de eu sentar e, pô, nunca tinha tido. Falei, meu Deus, o que é isso? Mas girava forte. E era motorista. Girava forte, cara. E nós tínhamos E que... graças a Deus que foi dentro da base. Imagine se acontece isso comigo Na rua. na boleia. Daí, então, alguma coisa se manifesta em você. Quando você está exposto a essa situação de estresse, a médio e longo prazo, geralmente alguma coisa vai acontecer. O teu corpo vai responder de alguma forma. Então, a convivência. Então, o que é a soma que eu falei? A convivência não é fácil. A calor, porque agora os carros estão climatizados. Né? Isso, antigamente não Mas tinha, né? antigamente era um ventiladorzinho. Era só um ventilador, não tinha colete também, né? A blindagem também não tinha blindagem. Sabe, aquelas condições. A nossa Imagina época... o sofrimento de vocês. Não, melhorou bastante. Hoje tá, né? Hoje não tá ruim, mas também não tá bom. Pois é, pode melhorar ainda. Né? Mas, então, eram essas Muita condições. reclamação aí que o pessoal reclama aí, que as empresas elas não estão fazendo as manutenções preventivas, né? Dentro dos caminhões, dos ar-condicionado, né? Dos climatizadores também. Tão sujo, então não faz ali a preventiva correta aí, que é a preventiva certa, né? O caminhão tá muito escoteado aí, tem caminhão aí que só divide comprar um caminhão, o pessoal só reforma e manda o vigilante trabalhar daquele jeito. Aí vem essas doenças, né? As doenças elas vêm, aí quem tá lá dentro que tá doente, né? E da pandemia teve muita baixa na pandemia, né? Dentro da Prosegur ali, nossos amigos ali. Teve o Rezende, né? Rezende, eu não posso deixar. O Rezende trabalhou comigo. Tá vegetando até hoje, né? Então hoje ele tá acamado devido à pandemia, né?
o Cello também, o Potielli, né? Teve várias pessoas ali, não vou falar o nome de todo mundo, né? Mas enfim, a gente também vai falar aqui também da 2012, foi 2012, né, que teve o assalto, né? 2012, foi em novembro, né? 15 de novembro. 15 de novembro. Foi 2012 ou foi 2013? Não lembro, mas enfim, foi uma dessa data, 2012 ou 2013. Tivemos um ataque. Tivemos um ataque, né? Um assalto. E ali tava a equipe, ali era o Ronaldo, o Jesse, Noberto e o outro, esqueci o nome lá, me perdoa aí, cara. Então quero mandar um abraço para eles aí e falar para vocês que vocês vão vir participar do podcast também. Vão vir falar essa história aqui, tá? Essa história é aquela daquele posto na rotatória da Francisco de Deus. Isso aí. Ronaldo, amigo pessoal meu, ele teve uma parte na minha vida ali quando eu tava mudando de casa, né? De fato, ele cuidava de uma casa de uma prima que estava morando pro exterior, ele administrava, ele que fazia a locação. Contou toda essa história, mostrou as cicatrizes, né? Do braço dele. Sequelas, né? Ficou sequelado, infelizmente. Mas é um ser humano gigante, né? Exatamente. Pode continuar, Túlio. Então foram esses daí, somando convivência, calor, barulho. Então a gente tem insalubridade ali. Por algum motivo, o transporte de valores, quando no início ele tinha insalubridade. Como foram ajustando os caminhões, se colocar um climatizador, se melhorar isso aqui, dá para a gente tirar a insalubridade do piso, do salário. Né? Então foi estratégico, né? Só que instalaram isso, só que, como ele falou, não tem as devidas manutenções. Então, tá funcionando. Daí aquilo quebra, você fica um bom período trabalhando de volta na condição insalubre. Mas isso é uma outra conversa, né? Então, somando tudo isso aí, a nossa jornada a carga horária, a gente puxava a jornada de 16 horas. Eu cheguei a ficar 16 horas. Até mais. Ou até mais. 18 horas. Você embarcar no caminhão ali... Chegar na empresa às 7h30 da manhã, ir embora 22h30, 23h30 ou 0h30 da... Puxado, né? Então a gente fazia essas jornadas. Era todo dia. Quem fazia... Então você não tinha tempo nem para gastar seu dinheiro naquela época. Não é que você ganhava bem, é que você não tinha tempo de gastar. Você não tinha tempo de gastar o dinheiro. Aí quem fazia pouca hora, fazia 80 horas extra. Então a hora extra girava lá em cima. Só que isso não é saudável, entendeu? Aí que começa esses BO. Então a gente observou muito amigo se afastando por depressão, por estresse, depressão, enfim. Porque você consegue dividir até um ponto o teu problema pessoal do profissional. Nessa ocasião, chega uma altura que você não consegue separar mais. Às vezes você está com um problema em casa e daí está vivendo nessa condição de estresse. Chega uma hora que você não tem mais a capacidade de dividir isso, separar, aí onde você entra em parafuso. E daí é onde a gente viu muito companheiro se afastando, tomando medicamento, pressão alta é normal lá dentro, então, enfim, não recomendo. Se alguém falar, eu quero entrar no transporte, não vai. Ou vá para ficar um período curto. Vá para matar a curiosidade, né? Vá para matar a curiosidade. Hoje tá um pouco mais, vamos dizer assim... aquela jornada não existe mais. Essa jornada não existe mais, né? Ou tá um pouco mais light, né? Mais light. Hoje temos o dinheiro digital hoje, né? Tem poucos caixas eletrônicos, né? O dinheiro que hoje é movimentado é bem pouco, né? Naquele tempo lá a gente fazia abastecimento, tinha cheque, tinha o dinheiro de papel, era muito, né? Tinha moeda também, tinha as fichas dos ônibus também, né? Os vale transporte, então a gente fazia tudo, né? Isso. Então assim, e fora o roubo, né? O sequestro, né? O pessoal querendo sequestrar a família da gente. A gente tinha que fazer, às vezes, voltar pelo outro caminho, ir pelo caminho, não ir pelo mesmo caminho, devido àquela época lá era mais, vamos dizer assim, mais preocupante, né? Mais perigosa, né? Hoje não, hoje tem mais policiamento, né? Tem mais câmera, né? E não tem tanto dinheiro circulando, então tá um pouco mais light. Porém, light, quando eu falo, tá mais, né? Mais segurança, né? Para os vigilantes. Mas enfim, Flávio, eu quero que você fale um pouquinho aí
Chegou o momento de você falar a Demicon. É isso que você queria falar. Abre o seu coração, olha para a câmera, fala, chama. Vou chamar, O pode ouvinte, deixar comigo. aquela pessoa que está assistindo, a pessoa que está lá atrás, que quer fazer um investimento, comprar uma casa, comprar um carro, quer melhorar a sua vida, não só a sua, né, mas a da família, do pai, da mãe, do vizinho, sei lá. Fala aí, o espaço é teu. Eu quero aproveitar aqui e dar uma chamada para vocês, principalmente para o nosso público, né, o maior público, né, a nossa classe, né, os vigilantes, tantos ali, os de carro forte, né, que nem o Tuxo comentou, aquela carga horária, muito trabalho, e depois a gente tem que pensar, claro, na aposentadoria. E você, vigilante, o que você está fazendo para se aposentar hoje? É claro que hoje existe a nossa aposentadoria especial, Sim, né, Vavá? O que você quer para a sua vida daqui a 5 anos? O que você pensa daqui a 5 anos? O que você quer? Para que você está trabalhando, né? Daqui 5 anos. O vigilante, ele tem, é claro, a aposentadoria especial, mas o cenário que eu sempre vejo hoje, o meu cenário mesmo, quantas vezes trabalhando ali uma 12x36, era dobra na folga, era um jogo de futebol para fazer, sempre em busca da renda extra, porque as condições do país hoje exigem que a gente sempre tenha uma renda além, né? E é justamente nesse ponto que eu quero pegar, que quando chegar uma hora que você vai se aposentar com aquele salário que vai te manter tranquilo o resto da sua vida, ou você está pensando em alguma coisa para você, lá na frente, quando se de fato se aposentar, ter uma aposentadoria digna para você viver tranquilo, para você realmente descansar. Porque o nosso amigo falou que a jornada de trabalho do pessoal do carro forte, tanto dos patrimoniais, os caras que estão ali direto. Escolta armada, está na rua, trabalhando muito, e aquele salário, de fato, por muito trabalho, está mantendo ele hoje. E lá na frente, o que você está fazendo? E eu venho trazer hoje essa ferramenta maravilhosa que é o consórcio para você se programar para o futuro. Isso, montar uma aposentadoria imobiliária. E como que funciona essa aposentadoria imobiliária? É justamente você chamar o Flávio, estruturar um projeto, né? Um projeto que, é claro, cabe no orçamento hoje. De fato, faz lá um bico a mais, mantém um projeto, vai ampliando de forma gradativa, vai estruturando algo aqui com o Flávio que não pensa somente em comissionamento, vender, não. Eu penso aqui em realizar projeto, sonho. Aquele cara que precisa se aposentar, o cara que precisa comprar uma moto para deslocar o carro dele, ou até mesmo na hora do lazer, aquele cara que quer comprar um barco para o cara sair, dar uma esparecida, pescar. Faz tudo isso com consórcio hoje. Mas frisando na aposentadoria, é isso. É você começar hoje um planejamento com consórcio de imóveis, tá, gente? Imóveis. Porque o imóvel ele só se valoriza. O que você vai fazer? Vai iniciar um projeto, vai esperar a sua contemplação. Por exemplo, se você paga ali por 1 ano um consórcio e foi contemplado, você comprar um imóvel e colocar um inquilino para morar naquele imóvel e esse imóvel ir se pagando. E depois que ele quitou, a gente fala aqui de um prazo máximo, né, de um consórcio hoje que perto do financiamento é muita diferença, né? Um consórcio da Demicon hoje é 18 anos e se vai financiar, você vai pagar 35 anos, é muita coisa. Então, faz um consórcio, vai planejando. Esse imóvel que você vai comprar, o inquilino vai pagar por ele e depois é renda passiva para você, é a aposentadoria que eu falei, aposentadoria imobiliária, que vai como que eu posso dizer, que vai ganhando valor a cada ano, vai se valorizando. O imóvel hoje é o que mais valoriza no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você compra um imóvel hoje, amanhã, você compra um imóvel hoje de 100 mil, daqui a pouco se instalou ali uma farmácia, um mercado, algum comércio próximo, daqui a pouco esse imóvel dele ali já está muito valorizado. Então é sobre isso, é você pensar no futuro, aposentadoria imobiliária. Isso é o carro-chefe para o vigilante. Você pode começar pequeno. Pode começar com uma parcela que cabe no bolso ali, uns R$400, uns R$500 por mês, algo que sobra ali no... Sobra não, né? Mas você tem que
se reservar, é fazer um bico. Quer fazer um bico? Faça. Faz um bico estratégico. Ó, vou fazer um bico aqui, mas para investir num consórcio, para lá na frente eu colher quando de fato estiver aposentado e virar essa renda passiva recorrente para mim. Maravilha, Flávio. Show de bola. Obrigado. Puxa, qual que é a dinâmica do carro forte, o dia a dia, como é que era? O que você pode passar pro pessoal aí? Bom, a dinâmica ali é a seguinte. Você tem que... O que era basicamente? Ali dentro, para suavizar um pouco a nossa condição, então a gente brincava até para esparecer um pouco. Era uma necessidade. Então ali dentro é um ambiente, entre aspas, descontraído, porém quando abre aquela porta, tudo é possível, né? Tudo é possível. Então, quando você pula para fora ali, pode acontecer. Você nunca tem que estar pensando que não vai acontecer. Não. Você pulou para fora, abriu a porta, vai acontecer. Vai acontecer. Você tem que estar com isso na cabeça. Vai acontecer e até para você poder se posicionar, né? E o detalhe, é o teu que está ali, então você é alvo. Então, como que eu posso... Resumindo. Resumir. Isso. No caso de um policial, o policial é o caçador, basicamente. E o transporte de valores, nós éramos, né? Isso. A caça. Somos a caça ainda. Nós somos a caça. Então, você está sempre na defensiva. Saímos para caçar. Situação de rodovia, o risco aumenta muito mais, a área sem sinal. Então, você trabalha em condições tensas. E, cientificamente falando, o ser humano, aí entra um pouco explica um pouco da questão da saúde. Saúde mental, né? O ser humano ficando muito tempo em alerta, A pressão arterial tá... aí começa a vir os efeitos. Tem o estágio amarelo que a gente falava, né? Se você fica um período nesse estado de alerta, no estágio amarelo que a gente fala, ok. Só que ao longo do tempo, aí tem cara que não consegue mais sair desse estágio. Ele não consegue. Ele fica muito... Eles não conseguem desplugar mais. Ele não desliga, né? Não desliga mais. Daí desliga. começa as questões de entrar em parafuso. Muita gente não sabe disso, né? Medicamento. A pessoa ela não consegue desligar, né? É a mesma coisa, ela vai ali no sítio cercado. Vamos colocar lá um exemplo, vai no sítio cercado aí, qualquer agência do sítio cercado ali. Ele vai ali naquela época, né? Ele vai lá, vai levar o dinheiro lá, um luminário para alguma agência. Então a gente sabe que é um lugar ermo, um lugar perigoso, é um lugar que a qualquer momento pode ter um sinistro, né? E você vai descer ali e você sabe se você pode descer e não voltar mais. Como que você vai ficar? Como que a sua pressão vai ficar? Como vai ficar a tua cabeça? Então a pessoa fica ligada, às vezes ela não consegue desligar, ela vai para casa, ela dorme, mas ela dorme ligada. A pressão dela fica ligada. Então assim, tem pessoas que saem de férias, fica 30 dias de férias e não consegue desligar. Então é uma coisa que muita gente não sabe. Tem que tratar a saúde mental, tá? E muitas das vezes o medo faz com que você desligue. O medo faz com que você volte para casa. Entendeu? Então, pode continuar aí. Basicamente é esse fenômeno que acontece, né? De você não conseguir desplugar mais. Aí começa a fazer mal. E tiveram situações que a gente, por muito pouco, teve uma situação que há menos de 3 meses que a gente perdeu um setor, uma rota, não deu 3 meses. Deu o QRU lá, deu-se o QRU ali no Jardins Américas, mataram um vigilante lá. Os caras estavam numa farmácia do lado, aí a equipe chegou para fazer a coleta e na volta deu-se o QRU, deu-se tiroteio, o vigilante levou um tiro, infelizmente foi fatal, o guarda saiu correndo, foi para lá dentro do mercado, um dos guardas, foi o salve quem puder, porque é assim que acontece, não adianta, assim, a hora que o negócio, que a coisa acontece, é salve quem puder. Você vai para onde estiver mais próximo para você se resguardar, né? Então, e daí era para ser da nossa empresa, que aquela rota era nossa. Aí sofremos um ataque ali na rotatória da Derosso. Aí, infelizmente, o chefe de equipe ficou com sequela até hoje, né? E o motorista levou tiro.
tinha um procedimento do motorista descer nos 3 primeiros desembarques. Aí o motorista estava desembarcado nessa ocasião, era o 3º desembarque dele, no período da manhã. E os caras chegaram. O que é o diferente no transporte de valores? Os caras não dão voz de assalto, você não tem essa voz. Perdeu. Quando chega, se alguém chegar para falar perdeu, o tiro já está comendo, entendeu? Então não tem um anúncio. É uma característica do QRU de transporte de valores, não tem um anúncio. É um assalto, não é igual um estabelecimento, é um assalto, ou perdeu. Não tem esse perdeu. Então, você escuta só o estampido. E você, qual que é a vantagem do QRU? Ele já sabe o alvo. Olha só a desvantagem. Você entra em campo perdendo feio. Só para deixar uma coisinha clara. A questão do perdeu, quando a gente do carro forte perdeu, por que do perdeu? Porque a gente está transportando o produto final. O que é o produto final? O produto final é o dinheiro, né? Quando o bandido ele rouba o celular, o que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai ter que vender, né, para fazer dinheiro. E a gente está transportando o quê? A gente está transportando o dinheiro. Então, ele não tem como falar perdeu. Ele vem para matar ou morrer. Na verdade, eles vêm para querer matar, né? Sim. Mas eles estão invertidos, porque nós está treinado, a gente está esperando eles, e se eles virem, a gente vai tombar, não tem jeito. Sim, não, tem os vigilantes, entendeu? Caveira também. E o outro fator dele não anunciar é porque o vigilante do transporte ele já está mais preparado. Então a gente já desce com a mão na arma e muitos já descem com a arma já em meio saque, já em punho. Então ele já desce mais preparado. Então esse é um outro motivo de não ter um anúncio. E tem uns que descem com o dedo no gatilho já, hein? O guarda vai revidar. Então ele não anuncia, ele chega chegando e é assim que acontece no QRU do transporte de valores. É que ele sabe que já vai ter um contra-ataque imediato. É que na verdade, você tá num lugar ermo, né? Então tem vigilante que desce com o dedo no gatilho mesmo. Agora a gente pode falar, né? A gente não tá mais na empresa, mas... as empresas não recomendam, mas ali na situação é o situação que não tem como, né? Você tá ali com o malote ali, você sabe que eles vão vir para querer pegar o malote. Quem tá atrapalhando eles? É o vigilante, né? Então, o vigilante, ele sabe que tá ali, é o alvo, né? Então, ele vai descer e coloca o dedo no gatilho mesmo. E se ele for responder, ele vai responder vivo, ele não vai responder morto, não. Exato. É mais vantajoso, né? Então, bom, basicamente é isso, cara. Como eu dizia. Qual que é a questão que a gente entra em campo perdendo feio? O bandido já identificou o alvo dele. Ele já sabe os três. A gente tá uniformizado. A gente tá com a placa. Tá com o alvo. Não, a gente tá com o alvo no peito, né? No peito. Você, agora imagine o seguinte cenário. No meio de aglomeração de pessoas, você escuta um estampido. Você vai ter que identificar da onde veio, quem atirou e tá todo mundo paisando. Então você vai ter que identificar teu alvo. Entendeu? Então essa é a desvantagem. O cara já sabe onde ele vai atirar. Você não sabe. Uhum. Então, o primeiro passo, qualquer orientação que era dada até pelo BERB, os instrutores de segurança nos treinamentos, se abrigue primeiro, depois você vê. Então, se abrigue primeiro. Se está próximo do caminhão, corre pro caminhão. Corre pro caminhão. Vai, ou se não, esquece o caminhão. Vai para onde der. O guarda foi parar dentro do açougue do mercado. Ele correu como se não houvesse amanhã. Exatamente. E tá certo. Ele tem que preservar a vida dele. Exatamente. Só um pouquinho você colocar um assunto aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder, vocês respondem. A pergunta é para vocês dois. Sobre o artigo 50 do Estatuto da Segurança Privada, da Lei 14.967, né? Que é esse artigo 50 aí? É o que proíbe, né? Proíbe o policial, né, fazer bico, né, com a arma do Estado. E eu queria perguntar para vocês, né, eu não estou aqui dirigindo a imagem de ninguém, de nenhum policial, né, que acontece? Às vezes, né, o policial às vezes ele nem sabe, mas ele está tirando o emprego do vigilante que está ali, né? E eu sei que ele está precisando trabalhar também porque ele está fazendo bico. Se ele não estivesse fazendo um bico, ele não estaria precisando, né? Mas então ele está precisando também. Porém, ele está tirando também o emprego do vigilante, né? Então é um emprego formal, né? É uma vaga ativa, né? Então, assim, eu queria saber o que você fala sobre isso aí, esse artigo, qual que é a tua opinião? Ok, a minha opinião é a seguinte, né?
o Estado deveria de remunerar muito bem esse policial para ele não precisar fazer o bico. Tá? E também eu vou puxar uma sardinha aqui para mim novamente, né? O policial também precisa do consórcio de uma aposentadoria imobiliária, porque o bico ali é porque o salário não está dando. Claro. E trazendo para a área, ele está de fato assim, tirando o emprego do vigilante. Sim, um ponto de vista. Isso é fato. Tá, é um fato. Poderia ser implantado ali um novo posto de vigilante ali naquele determinado estabelecimento. Que é um agente de... É um VIP, né? É um VIP. O que eu vejo muito é mercado, né? É um VIP. Mercado, Um vigilante implantar... Tem mercados que tem vigilante, mas muitos ainda usam o policial à paisana. Ele usa e ali o que acontece? Ali seria o quê? É o vigilante, é o VIP, né? É o VSPP. Entendeu? Por que o VSPP? Porque o VSPP ele pode estar armado, ele pode transitar armado, pode ir pra rua, pode votar, pode ir na lotérica, pode andar no mercado, qualquer lugar. E tá paisana pra realmente surpreender o policial. Então ali, a questão tá tirando ali a vaga do vigilante, entendeu? E muitos deles eles não sabem disso, entendeu? Que esse artigo, que é o artigo 50 do Estatuto 14.967, muitos não sabem, tá? Então é isso que eu quero deixar esse alerta aí, tá? Então o Estatuto aí, ele tá para ser revogado, tá para ser assinado pelo presidente, então vai ser fiscalizado pela PF, a PF ela vai partir para cima disso aí, então fiquem atentos, tá? Queria saber sua opinião sobre isso aí, Campos. Cara, a minha opinião é um assunto polêmico. Um assunto A gente não está aqui entregando imagem de ninguém, só está colocando, expondo o artigo que tá sendo colocado. E claro que a gente tem que falar, porque é polêmico, né? E polêmico dá resultado. E a gente entende também, desculpa só, Campos, a gente entende que o fato dele estar lá é porque há uma falha no quê, né? A falha de pagar uma falta ali de uma valorização para a categoria dos policiais, né? Para ele não precisar tá fazendo bico e, de fato, tirando algumas vagas aí a ideia que você teve, né? Do SPP ali. Maravilha. Sim. A forma de resolver isso, eu não sei se resolveria 100%, mas ia amenizar bastante, aumentando a remuneração do policial. Iriam ficar, eu acredito ainda que não iria acabar, porque aí iam ter aqueles policiais mais gananciosos que dinheiro, quanto mais melhor, né? O cara ainda ganhando 10 mil, eu acredito que ainda ter policial fazendo. Porém, ia ter aquela boa parte que ganhando melhor, fala, não, eu não vou ficar me expondo num risco desse para ganhar mais dinheiro. Meu salário tá bom. Eu digo que amenizaria, mas não ia zerar. Essa é a minha opinião. Tá certo. Eu acho que não zerava. Maravilha. Mas que o que é fato? Tira a vaga do vigilante, sim. Tá tirando, né? E é uma desvantagem. Porque, vamos dizer, você é o dono do estabelecimento. Você conhece um policial que faz ali a segurança. Porque basta você estar por perto, né? Para eles é mais fácil, Para o comerciante é muito bom, é um ótimo negócio. Porque se o comerciante contrata um posto ali, aí entra um monte de coisa, galera. Entra em cargos trabalhistas, entra a CLT. Olha só olha a complexidade disso aí. Então, não é tão simples assim. Para você abrir um posto de trabalho, você custa o dobro do teu salário para o empregador. Então, tem toda uma questão aí, né, cara? Então, o que acontece? Daí, para o comerciante, para o empresário, compensa pagar um policial aposentado, compensa pagar um policial que está disposto a fazer o bico. Essa é a realidade. Mas o que é fato? É errado. Mas é um assunto, é uma situação delicada e não é tão simples de resolver. Sim. E não dá para julgar também os policiais. Não dá para julgar, não. Não dá para julgar. Só tem que levar informação. Mas, enfim, queria perguntar também para vocês aí, deixar vocês em alerta também, sobre o estatuto, né, da segurança privada, né? Vou falar mais uma vez a lei para vocês aí, que é 14.967, né? Que está trazendo aí o desacato do vigilante, né? O desacato do vigilante. Você que gosta de ir na agência aí, ficar chamando o vigilante de guardinha, isso aí não vai rolar mais, hein?
A hora que o vigilante achar ruim e for para a delegacia, você vai ser enquadrado, que vai entrar como desacato ao vigilante. Então tá para ser aprovado, tem algumas coisas aí que estão regulamentando, estão colocando ali, estão ajustando. Então você que fica aí, não é só o setor público que tem o desacato não. O vigilante também vai ter, tá? Queria que você falasse qual a sua opinião sobre o desacato do vigilante. Você já passou por alguma situação disso aí, não? Já passei. Chamaram você do quê? De lindo? De guarda. Olha, lindo ele sempre fala, né? O vigilante lindo. Mas assim, eu já ouvi. Nossa, agora Já acostumado, lindo é acostumado. Certo. Eu já ouvi, sim, chamar de guardinha. Principalmente numa época que eu atuei em banco, né? Eu também tive experiência com banco. A porta travava e ali já vinha alguns elogios para o vigilante, né? Estresse. Desacatando. E eu acho assim. E seu dia, como ficava o seu dia quando essas pessoas elas desacatavam vocês na agência? Olha, o vigilante ele se sentia desamparado, assim, por não ter agora esse amparo, né? Esse amparo legal que Esse amparo, essa lei que está vindo aí, ela vai vir para mudar, né? Vai vir para melhorar. vem para mudar. A pessoa vai ter uma visão diferente, né? Por que eu tô colocando... Não é qualquer um que está ali, é um profissional. Sim, por que eu estou colocando isso aí? Porque às vezes o que acontece? Às vezes o vigilante, ele só pensa só no QSJ e na alimentação, né? E a gente tem que brigar por outras coisas também, né? Então, assim, é só para dar uma pincelada nisso aí. Beleza? Show. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho válido toda a profissão é digna e tem que ser respeitada, né? Então, só que o que é o porém? A sociedade, não digo a sociedade, mas a população, ela não gosta do segurança, ela não gosta do polícia. Mas, porém, a hora que o bicho pega, chama o segurança, chama a polícia. Daí Então, aparece, né? uma hipocrisia nesse negócio. Mas, o que é fato? Nós estamos ali para dizer o não, muitas vezes, para uma vontade que a pessoa quer, entendeu? Para barrar a pessoa. Opa, entendeu? A gente está no meio do caminho. Você está no carro forte, sofreu algum desacato dentro do carro forte? Já, principalmente como motorista, imagine. Motorista. A gente tem que parar, muitas vezes na fila dupla. Então, Parar para fazer a coleta. para fazer a coleta. Então, E tem uma lei, não tem uma lei lá que tem fala uma lei sobre. federal que permite a livre parada desde que você não bloqueie totalmente a pista. Então, o transporte de valores tem livre parada. Você fazia muitos amigos quando parava, então? Nossa, daí fazia muitos amigos. Daí passava o pessoal. Imagina quantos amigos, né? Mostrando Pessoal o desacatava, dedo, Quantos elogios. muitos elogios. Só que o que Então não era acontece- só dentro da pressão, né? A pressão que você sofria ali em relativa à saúde mental, vinha também do trânsito, Mas né? isso Tinha entra o trânsito, naquele, isso entra naquele combo, naquele pacote que eu te falei. Aham. Mas isso aí, e no meu caso, por ser motorista, eu lidava com a questão do trânsito ainda. Então, era uma panela de pressão. E o trânsito em si já é estressante. Então, imagine, junta tudo isso, não sei como é que eu consegui 14 anos, mas eu já não estava me reconhecendo. Mas eu acho válido. Show, Toda maravilha. profissão tem que ser respeitada e que entre em vigor isso aí o quanto antes para o pessoal saber respeitar, né? Maravilha. Eu cortei você ia falar do dia lá que quando a pessoa desacatava, como que era o seu dia, como que você ficava rapidamente? Olha, a gente ficava chateado. Mas, porém, a gente já é preparado para isso, né? O vigilante trabalha muito a inteligência emocional, porque a ideia, muitas vezes, da ação criminosa é justamente, através desses elogios, tirar o vigilante do eixo para perder o foco para Isso. Às ter vezes uma é estratégico, ação. né? É uma estratégia, né, para uma ação criminosa. Então a gente tem esse preparo já, nessa inteligência emocional para lidar com essa situação. Mas eu falo, é chato. Maravilha. É chato e não é todo mundo que sabe lidar com isso. Exatamente. Então, mas tá dado o recado aí, né, pessoal? Eu queria também perguntar para vocês a relação hoje, né? Hoje a palavra tá como grandes eventos, né? Taxa, né? Acho que vocês devem ter feito alguma taxa, né? Sim, Vamos colocar aí o bico, né? Hoje é grandes eventos, não pode falar Bastante. bico mais. Mas aqui a gente fala bico. A gente pode falar. Sim. Vocês fizeram bico, então a gente Sim. né? Por enquanto vamos usando isso. Né? Então, beleza. O que você acha a taxa?
que precisa melhorar no grandes eventos hoje? Tem que melhorar muita coisa. Eu falo assim, eu sou vigilante ainda, até a minha reciclagem está em dia. Sim. Hoje eu tô atuando em outra área, mas eu tenho empatia, são 16 anos na área. Eu sei que Tem uma o grande pessoal experiência. merece uma taxa melhor, tá? A gente, Alimentação. só para você ter uma noção, Vavá, na época que eu trabalhei ali, uns anos atrás, eu trabalhei em segurança de balada, o bicão na balada, virar à noite trabalhando. E na época, R$ 70. Eu conversando com alguns amigos hoje ainda tá. Tem alguns caras recebendo aquele 70, um 100zão ali. Isso aí não pode acontecer mais. Não, Infelizmente. hoje, o que vai fazer com 70 hoje, uns R$ 100 aí? O cara não consegue se virar. Então tá sempre no bico. Daí o cara não tem aquele privilégio do cara aproveitar a vida. O cara tá naquela corrida do rato ali. Aham. E hoje assim, o que seria assim, uma taxa que seria bom para a empresa, né? Tem que ser, a gente não pode deixar também de fugir para a empresa, né? Mas o que seria bom, assim, com o valor assim, razoável, Razoável. porque seja bom para a empresa e seja bom para o vigilante também, né? E também em termos de alimentação também, né? O que seria bom? Olha, ainda não seria o bom, né? O vigilante ele sempre merece o melhor. Sim. Mas eu creio ali com uma taxa dessa aí de 6 horas, o cara receber ali uns 180 e uma alimentação digna ali, ter um intervalo pro cara dar aquela descansada, porque a maioria dos vigilantes trabalha em pé e tem o desgaste, né? Tem uma sequela ali, uma varizes ou algo parecido. Então, tem que ser bem remunerado, porque hoje em dia... Parece fácil, mas não é, né? Não é nada fácil. Só quero ressalvar aqui, falar do projeto aqui, do Desacato do Vigilante, que é o projeto da lei 4.605, né? Que apresenta pelo deputado delegado Marcelo Freitas, que visa criminalizar o desacato do vigilante privado no exercício da profissão. Se aprovado, a proposta prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então tá aí, né? Além da multa, né? Para quem cometer o crime. O projeto recebeu para favorecer a Comissão de Constituição da Justiça. Tá? Então tá dado aí Tá dado o recado. o recado, a informação, né? Show de bola. Campos, os grandes eventos hoje, né? O que você sugere aí? O que você fala? Qual que é a tua opinião? Com relação aos grandes eventos, eu acho que ficaria razoável um ganho ali equivalente a uma dobra do vigilante. Eu acho que ficaria razoável, porque tem que entrar relativo à taxa, tem que entrar todos os encargos trabalhistas como se você tivesse trabalhando no CLT mesmo. Então, tem que... A taxa tem que ter tudo isso já agregado nela. E, inclusive alimentação, essas coisas. Então, ficaria razoável. Porque é um cenário que favorece, ou favorecia, né, até o vigor do estatuto. Estava favorecendo por quê? Embora esteja ainda, porque é difícil fiscalizar. Mas o cara que está na necessidade, o cenário é o seguinte: o cara que está na necessidade, ele vai por 80. Ele vai por... Pô, o filho dele está pedindo alguma coisa. O armário dele está vazio, não? O armário está vazio. O armário tá No vazio, desespero, ele vai. Ele Esse cenário, infelizmente, favorece muito As empresas. as empresas, esses sanguessugas, né? Porque tem umas empresas também. A empresa mais séria, ela paga melhor. Paga melhor. Ela pensa um pouco mais no vigilante, Sim, né? Que... ela é um pouco mais humana, né? Isso. Mas agora, essas empresas gananciosas, muitas vezes até clandestinas, não estão totalmente regulares no mercado, essas pegam os desesperados. E vai ter gente para isso. Infelizmente, vai ter gente que vai por 80, vai trabalhar 12 horas por R$ 80 e muitas vezes com fome, cara. Maravilha. Então, esse é o cenário. Então, infelizmente. Com esse novo estatuto da segurança privada aí, né? Tá sendo a regulamentação, né? Que vai sair um valor certo, tá? Hoje estão pagando melhor, né? Tem empresas hoje aí que estão pagando melhor, né? Tem empresa que está pagando 120, tem empresa aí que está pagando 170, 180, né? Não é quando a gente fala grandes eventos, né? Só um nome, né? Pode ser ali uma balada, alguma coisa. Pela essa regulamentação que vai ter, que vai sair,
Se tiver lá numa baladinha ou numa festinha do aniversário, tiver lá um segurança fazendo uma taxa lá, vai ser um valor fixo. Tanto para grandes eventos ou para pequenos eventos, ou seja, só para vocês poderem entender, tá? Então aí o valor vai ser um valor justo. Eu acredito que vai cair numa... eu acredito que vai cair, vai chegar numa casa aí de 180, R$ 200, ou até mesmo 220, não sei. Já melhora, Né? Mas, vou falar, passou de 180, tá melhorando muito, porque não dá para você sair de casa por R$ 120. Desculpa, mas não dá. Não A dá. gente sabe, né, que as pessoas que fazem, a gente não sabe o dia a dia, né? Onde o A gente calo não sabe aperta. onde que o calo aperta, ou se o armário tá vazio do cara, o filho tá precisando de leite, precisando de fralda, o cara vai por R$ 70. Então a gente não pode discriminar isso aí, entendeu? Não dá para julgar Não o dá cara, para julgar, não O dá cara. para julgar. infelizmente. Então, é isso aí, tá? E eu queria falar também, rapidamente aqui, o porte de arma para os vigilantes fora de serviço, né? E qual é a sua opinião sobre isso aí, Tuxo? A minha opinião é polêmica. É polêmica. A minha opinião é polêmica. Então pode falar o que está sentindo no teu coração. Se aqui, eu for levar em o tema aqui é livre, pode falar. Se eu for levar em Depois, se consideração... você falar, não, cara, eu vou te jogar lá. Pode falar. Calma. Se eu for levar em consideração a saúde mental, desde que quem se propõe a usar uma arma passe por um crivo, Teste. testes Vários testes, né? de equilíbrio de saúde mental. Saúde mental. Se você provar que você está apto a usar, eu concordo total. A tua arma para a tua defesa, para a defesa da tua família, eu teria. Agora, se você tem que passar por todo esse crivo. É. Agora, se você... Porque o que acontece? Semana passada, essa semana... Não, foi semana passada. O policial atirou no cara dentro do banheiro. Policial civil. Vocês viram isso aí na TV? Sim. Pô, gente, pra mim, arma e bebida é pior do que direção e bebida. Como existe a lei seca para direção, na minha opinião, Sim. deveria existir a lei seca para armamento. Se você for beber, não dirija. Se você for beber, não vá com a tua arma. Pronto, daí eu acho que ficaria... Partindo desse princípio, eu acho que ficaria mais seguro. Porque Sim. imagine, eu trabalhei, como eu falei, tô com 27 anos, cara, eu trabalhei com pessoas que você fala, meu Deus do céu. Testado de louco no bolso, Ainda né? bem que esse cara não tá armado, ainda bem que era uma situação de tonfa. Porque, gente, não adianta a gente querer fechar o olho para isso. Tem vigilante que você olha e você fala, cara, esse cara não tem condições de estar com a arma. Agora imagine esse cidadão com uma arma em casa, bêbado. Pô, ferrou. Ou num bar com uma arma na cintura. E aumentar muito as cacas. Então, partindo desse princípio, daí sim. Daí eu sou a favor total Sim. de uma arma, Eu também da utilização de arma uma coisa para muito a difícil de defesa. pensar, né? Mas enfim, tem que usar muitas... A emoção, Tem vários poréns, né? ela às vezes, ela... Pro emocionado não presta. Não, o ego, né, o ego do emocionado fala mais alto, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Qual que é a sua opinião sobre isso aí, sobre o porte de arma para os vigilantes fora de serviço? Fora de serviço. A gente analisando, né? O vigilante, às vezes, muitas das vezes, ele está ali no posto de serviço armado, defendendo o patrimônio ali dos outros, e portão para fora não consegue defender Nem o ele. seu próprio patrimônio, nem muito menos a sua família, né? Então é um caso para se pensar, tem que analisar muito bem isso. O Campos fez uma observação muito importante, né? A questão emocional da pessoa. Mas se a gente for pesar, né? O cara trabalha armado. Por que ele não pode também estar armado fora do trabalho? Então, é um assunto muito polêmico. Precisa estudar bem, claro. Mas eu acho válido. Eu senti muito isso na pele, impotência, tá? Ali armado, preparado, então eu também estaria armado e preparado lá fora também. Então eu acho válido, mas com alguns cuidados, né? Principalmente esse do cara gostar de tomar umas, nada contra, né? Mas todo cuidado é pouco e como que tá o vigilante? Se ele tiver ruído mental, ele nem no posto deveria estar armado, né?
tem que ter esse cuidado também. Exato. E na sua opinião, o vigilante ele tem que ser um vigilante padrão ou tem que ser um vigilante... Qual a sua opinião? Seria um vigilante para você? Ser um vigilante? Bom, se você se dispõe, não só vigilante, se você, a partir do momento que você se dispõe a exercer qualquer profissão, você tem que fazer aquilo da melhor forma possível, seja vigilante, seja policial, médico. Se você não está gostando daquilo, então a recomendação é que você mude de área, né? Porque tem que fazer tudo que você for fazer, tem que fazer da melhor forma possível. Então, o vigilante tem que ser padrão, sim, você tem que cuidar da postura, você tem que cuidar da tua apresentação, você tem que estar apto, porque a gente sofre, a gente já é muito julgado. Então, imagine você... Você chegou no ponto onde eu queria. Eu queria chegar nesse ponto aí que eu queria te perguntar. O vigilante, ele pode usar barba? É outro assunto polêmico, cara. Eu adoro polêmica. Eu gosto desse assunto. Eu gosto. Eu sou a favor que libere a barba para o vigilante, desde que esteja bem aparada. Se você tiver com a barba largada, é claro que não é legal. Então, eu acho que já está na hora das empresas reverem isso aí. Eu acho que eu sou a favor de... Porque muita gente pede para que os vigilantes, né, usem barba, né? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, a barba pro homem é a maquiagem dele, né? Eu acho assim que o vigilante com uma barba bem aparada, o cara com uniforme bem limpo, né? Eu acho super válido. Isso não vai alterar o profissional. Porque eu lembro lá na época do Exército, né? O Campos comentou aqui da época do Exército, eu também servi no 27 Belog e de acordo com a profissão, né? Toda profissão que você vai exercer... Eu lembro lá, aplicando para mim, no muro do quartel, tinha lá uma frase: tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Então, o vigilante com barba, sem barba, fazendo um trabalho com excelência, é o que importa. E ele tem que ser padrão? Padrão, com certeza. O que é padrão para você? O padrão, olha, tem algum padrão para algumas pessoas, né? Para mim, o vigilante padrão é aquele que cuida da sua postura, é aquele profissional ético, a ética. Porque assim, se o vigilante tá usando barba, tem dia que ele não vai estar legal, né? Tem dia que ele não vai dormir, né? E tem dia que ele vai numa festa, vai voltar, ele não vai fazer a barba, vai estar com a cara meio esquisita. E aí? É complicado. O vigilante tem que sempre tá descansado, né? Porque é a vida dele que tá em risco ali no posto de serviço. Tem que pensar muito, né? Tem então, que pensar. Assim, eu não sou nem contra nem a favor. Eu fico em cima do muro. Em cima do muro. Eu fico em cima do muro, porque às vezes, assim, a questão, assim, a gente depende do profissional, né? Tem profissional que é profissional mesmo. E tem uns ali que tá ali, mas não é profissional, tá ali pelo dinheiro, né? Tá pelo dinheiro, tá pela escala, né? Tá pela comodidade do posto, né? O tio ou o sobrinho ou o primo falou: vai lá, faz o curso lá, coloca você aqui nesse posto aqui, assim, assim, assado. Você não faz nada, o cara vai lá e faz o curso, vai lá, já começa a trabalhar, né? Então ele tá ali por quê? Pela comunidade, né? Do posto, de não fazer nada. Ele fica largado. Aí quando ele vai e pega um posto que tem mais de 4, 5 vigilantes e tem que trabalhar e bater posto, fazer ronda, fazer isso, fazer aquilo, ele vai ver que a parada é outra, né? E é onde vai dar o BO. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em termos dessa relação aí. Beleza? Essa é a minha opinião. Agora, cada um tem sua opinião, né? Claro. Eu não tô certo também, entendeu? Eu não tô certo. Essa é a minha opinião. Você que tá aí, você discorda, então eu tenho todo o direito de discordar. Claro que sim. Entendeu? Mas beleza, vamos lá então falar um pouquinho da apostadoria. Poder especial, tu já tá aí, como é que tá? Você deu entrada, não deu? Como é que tá aí? A aposentadoria, eu infelizmente eu não fechei a pontuação antes da reforma da Previdência de 2019. Eu não atingi a pontuação necessária para ter direito 2019 você estava com quanto tempo? Você lembra? Eu tava com 20 e poucos anos, né, dele. Então você não... Eu tava com... eu teria que estar com 20... Só sei que por um ano
eu não atingi essa pontuação. Uhum. Aí eu perdi o direito da entrada dessa aposentadoria especial lá naquela circunstância. Não fechou a pontuação. É um sistema de ponto lá que eu confesso que eu não entendo direito como é que funciona isso. Mas enfim. Porém, eu teria direito a dar entrada na regra de transição 50%. Ficou muito pouco. E eu fiz. 50% daí. Uhum. E assim eu fiz. Foi até... Ou eu esperaria 11 anos para dar entrada na aposentadoria integral, ou a partir dali, de 2021, que foi onde eu procurei o advogado trabalhista para isso, a partir daí eu já teria direito para dar entrada na 50% regra de transição. E eu fiz isso e eu estou aguardando. Quer dizer, eu até esqueço que eu dei entrada, né? Porque o que é a minha visão? Ninguém se aposenta mais tão fácil. Eu acredito que não é interessante agilizar processo de aposentadoria. Infelizmente, eu estou sendo realista. Para o Estado como o Brasil, ou qualquer país, não é interessante ficar aposentando O cidadão, né? o cidadão. Para o Estado é péssimo. A Previdência Prejuízo quer dos que cofres, você né? morra. A Previdência Social quer que você morra. E, infelizmente, é essa a realidade. Você contribui a vida inteira e daí na hora de usufruir, você vai lá e morre. Para a Previdência isso é ótimo. Então, ela é um benefício que ela deixou de pagar. Tem uns estudos aí que diz que a Previdência está quebrada, porque a Previdência não paga só aposentado, né? Ela paga um monte de gente, ela paga pensionista, paga o pessoal que está afastado. Então é um ralo de dinheiro indo embora mesmo. Então, por que eles vão falar? Vamos agilizar o processo de aposentadoria, vamos aposentar mais gente. Claro que não, é muito pelo contrário. Pô, põe na gaveta essa merda. Desculpa. Não, pode falar. Põe na gaveta isso aí. Tá gravado, pode falar. Põe na gaveta isso aí que não é interessante. Para o Estado não é interessante. Infelizmente a gente tem que ser Não vai cair, realista. não. Pode E falar. eu não tenho esperança de aposentar tão cedo. Se vir para mim, ótimo. Mas você tá novo ainda, cara. Você quer se aposentar. Eu já tô Ele saturado. já tá saturado, é cansativo, Mas né? é que cansativo. Não, mas como eu falei, eu não me apeguei a isso. Sim, eu dei claro. entrada, mas eu até esqueço. Então eu não fico pensando que eu dei entrada. Essa é a sua opinião sobre a aposentadoria especial do vigilante. E você acha que o vigilante ele tem o direito de se aposentar especial, né? Devido ao seu risco, né? Hoje nós estamos aí com muito risco, né? Em termos de tudo, né? Você sai de casa hoje, você pode ser assaltado na esquina, tomar uma facada trabalhando. Às vezes o rapaz está trabalhando desarmado lá. Até mesmo quer fazer algo grande, você não consegue fazer porque você fica com as mãos atadas. Aqui como Flávio vigilante, né? A aposentadoria é muito importante, né? Era para ser a hora do descanso, mas acaba que o profissional ele vai precisar ainda trabalhar mais um pouco para acompanhar a renda dele. E a aposentadoria especial para o vigilante é essencial, porque não é só o risco à vida ali de uma ação criminosa, um confronto armado, um assalto, coisa parecida, mas também muitos vigilantes estão em postos de serviços aí que correm um sério risco biológico, né? Sim. E a gente enfrentou isso. Tem os profissionais hoje que atuam em hospitais, unidades de saúde e também ali naquela época da pandemia, eu lembro por mim mesmo, naquela época trabalhando como vigilante, a gente exposto, a maioria da população em casa se preservando, né? Se isolando, mas o vigilante nunca se isolou. Ele é sempre ali, então ele merece a aposentadoria imobiliária. Desculpa. Ele merece a aposentadoria especial e também merece a aposentadoria imobiliária aqui com o Flávio na Demicon. Deixa eu só fala. complementar a minha fala. Uhum. Em termos de realidade, o que acontece? É claro que o vigilante merece, por quê? Porque as outras categorias equivalentes já têm esse direito. A polícia é uma função equivalente. É tudo da área de segurança. Então, se a polícia já tem esse direito, se as Forças Armadas já têm esse direito, por que o vigilante que faz basicamente a mesma coisa não tem esse direito? Então, nesse ponto de vista de categorias, é claro que é válido, já devia estar em prática a aposentadoria especial para o vigilante. É claro que é merecido, sim. Aliás, está em prática, né? Uhum. Mas, assim, ele teria que ter isso sem ter que recorrer, sem ter que pedir, pelo amor de Deus. Isso tinha que vir para ele e pronto. Vir natural. Vir natural. Naturalmente. Natural, né?
Tranquilo, então tá. Quer falar do seu trabalho agora, que você está trabalhando? Quer falar algo que... Aproveita aí. Claro. Eu sou muito grata à minha profissão de vigilante, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui nesse momento. Deus me abençoou muito com essa profissão, amo do meu coração. Mas hoje recebi novas oportunidades, novos horizontes. E de fato, como vocês, eu já estou aqui como vigilante e também fazendo algo para ajudar o vigilante. A ideia é essa também, né? Porque agora, ainda mais, eu entendo a realidade dele. Então, agora nessa nova empreitada e nessa nova parceria aqui do nosso podcast, Vigilante Pronto, Vavá, a minha empresa, a Demicon, ela veio para democratizar o crédito no Brasil, pensando não só no vigilante, mas o policial. A gente fala de segurança mundo, no né? geral Todo mundo, aqui. né? Todo O mundo, né? policial, a população em si. A gente falou de aposentadoria. A aposentadoria ela era uma pirâmide assim, né? Que tinha uma sustentação. Hoje essa pirâmide ela tá invertida. Então eu falo para você brasileiro, falo para você vigilante, profissional da saúde, todas as áreas aí. Me perdoe se eu esqueci alguma profissão. São várias profissões. Então eu falo para vocês, hoje o cenário de aposentadoria no Brasil ele é desfavorável. A pirâmide tá contrária. Então, para você se aposentar, como o nosso amigo falou aqui anteriormente, tá difícil. A Previdência sempre vai procurar diminuir, cortar, prorrogar e sempre vai ficar nisso, porque não é interessante para o Estado. Então, se programe, se planeje, chame o Flávio Vieira, meu número está aqui, o Vavá vai colocar, Flávio Vieira, consultor autorizado da Demicon, WhatsApp 419-8448-1990, lá no Instagram, flavioV.ademicon, me segue lá, acompanhe meu trabalho, e é isso aí, obrigado pela oportunidade, Vavá. Maravilha. Podcast Vigilante Pronto. É isso aí. Dá oportunidade para todos, né? Exatamente, Tá? essa E é a fazer ideia. que todo mundo cresça junto, sem ninguém ter inveja de ninguém. Exatamente. Entendeu? Todo mundo tem que crescer junto. Tem espaço para todo mundo, só é para todos. É entendeu? verdade. Então, assim, eu queria também agradecer aqui o Alperseg Monitoramento, que é um parceiro meu aí, tá? Tamo junto aí, o instrutor Douglas, obrigado pela parceria. E também ao Ivan, da Direção Brasil. Muito obrigado, Ivan. Tamo junto, hein? Show de bola. Queria que você falasse sobre a família da Transbank, que se tornou uma família, né? Eu queria que você falasse um pouco da galera, essa galera que todo mundo tá junto, quando faz a união, né? A Transbank, ela fechou em 2012, né? Hoje nós estamos em 2025 e essa família, ela se torna forte cada dia mais, né? Cada dia mais. Claro que teve alguns perrengues no percurso, teve perdas, né? Teve brigas, né? Mas, enfim, todos estão unidos, né? A gente fica chateado com alguma coisa, a gente fica triste com alguma coisa, mas a família tá, a base, ela tá unida, né? Tem a galera da Transbank, tanto do pessoal antigo, né? Tanto do pessoal que são a geração que veio, a outra geração. Então, essa base, ela tá junto. Então, o Tuxo, ele vai falar um pouquinho dessa base rapidamente aí, que o nosso tempo tá curto. Pode falar? Show de bola. Como eu falei, nós não fomos só colegas de trabalho. A gente acabou, pela aquela convivência, criando vínculo, criando laço, e a gente virou amigo. Isso ficou demonstrado aí, isso fica claro, ficou muito claro quando a gente tem uma perda. Daqui a pouco a gente vai dedicar até, fazer uma dedicatória para esse pessoal família, né? que já foi. Ficou muito claro, principalmente no último, que foram os irmãos, geralmente, sempre que a gente pode, são os próprios irmãos de farda ali que conduz a urna de quem vai.
fica muito claro esse laço, essa demonstração de união. A gente conduz a urna, a gente é muito unido, nos momentos bons e nos momentos ruins também. A gente tem muita união. Então, ficou... nós, assim, a gente costumava marcar churrasco, tava sempre junto, para estar sempre junto, entendeu? Então, churrasco na casa de um, churrasco na casa de outro, a gente se fazia evento nesse sentido para confraternizar, para sair um pouco daquele mundo que era só trabalho e trabalho. Então, volta e meia, a gente se reunia fora daquele ambiente de trabalho também, sempre que possível, a gente se reunia e descia para morrer, a gente fazia algo diferente. Mas, assim, sempre junto, sempre junto. Claro que, obviamente, às vezes um ou outro não podia ir. Mas a gente procurava sempre estar sempre junto também nos momentos felizes e nos tristes também. Apesar da rotina afastar um pouco a gente, mas sempre que possível a gente estava fazendo esse esforço para estar junto. E a parceria só se renova. Lá se vão mais de 15 anos. Desde quando... Eu saí em 2016. Eu falo assim, depois que fechou a Transbank, né? Porque muita gente saiu, né? Então, assim, na verdade, nós estávamos ali, vamos dizer ali, 50, 60 homens, né? Foi praticamente 40 homens foi embora. E ficou só 20, que foi para o Prosegur, né? Isso. E a gente manteve o laço ali, né? Manteve o laço e só fortalece. E também, não posso deixar aqui de falar do pessoal da Prosegur, tá? Aprendi muito lá dentro da Prosegur. Muita guerra, né? Muita guerra. Guerra que eu falo que guerra diária de trabalhar, de você estar num lugar que você não foi convidado, que você não foi bem-vindo, né? Mas, enfim, foi depois que foi feito a implantação, tudo se tornou mais fácil, se tornou mais forte. E aprendi muito com a galera da Prosegur ali. Quero agradecer todos ali da Prosegur que eu trabalhei ali do Carro Forte. Muito obrigado a todos. E quero dizer que vai ter pessoas aqui, vai vir representar vocês aqui, tá? Claro que não dá para trazer todo mundo, mas pode ter certeza que vai ter pessoas que vão vir aqui representar vocês aqui, da Prosegur aqui, tá bom? Quer complementar mais? Só complementar. Quando eu falei desse laço de amizade, eu estava me referindo justamente à Transbank e à Prosegur também, por que não? Deixei amigos por onde eu passei, tenho amizade nas duas companhias. Então, quando eu falei, os Prosegur também se sintam representados. Deixei grandes amigos lá. E parceria abrange todas as empresas. Ok? Então é isso. Da minha parte de bola. Eu vou falar um assunto meio delicado aqui, né? Eu quero dedicar um pouco aí as percas aí, a família, né? Falar... às vezes a gente fica sem palavras em falar, porque é um assunto muito delicado. A perca, ninguém está preparado para perder ninguém, né? A gente teve uma perca recente agora, né? Então a gente vai falar aqui o nome da galera, aqui o nome do pessoal aqui. Quero que se a família estiver escutando, se sinta abraçada por nós, tá? Eu não tive a oportunidade de estar indo ao sepultamento, devido ao trabalho, devido à minha, vamos dizer assim, minha agenda, né? Os compromissos que eu não poderia desonrar, por isso que eu não pude estar lá. Então, eu peço mil desculpas, né? E, assim, então eu vou falar os nomes aqui, quero que se sinta abraçada pela gente, se sinta abraçada pela família Transbank, família Prosegur aí, tá? E também se sinta abraçada aí pelo Flávio também, tá? Sim, claro. Então, assim, eu quero dedicar aí a família aí, da família do Adilson, tá? A família do Abelino, o Fragoso, o Arleuzinho, né? O Rafael Murphy, né? E o José Aparecido, o Martinez, né? E o nosso grande Maniloski, né? O cara Minikoski, né? Que é o bicho, nossa, eu trabalhei junto com ele, eu lembro dele. Então, assim, se sinta abraçado, a família se sinta abraçada pela gente da família da Transbank aí, se sinta abraçado, tá? Então, aqui está sendo relembrado todos eles têm um pedacinho de história, né? Uma história ali que levou a empresa a crescer, que trouxe os novatos, né? Então, assim, eles estão representando aqui o nome deles aqui também, tá? Então é isso aí, tá?
Show de bola aí. E eu não sei como que tá meu tempo aí. Beleza? Então, assim, eu quero agradecer aí ao Clailton, né, pelo apoio, que é o secretário de imprensa. E, Clailton, muito obrigado. Ao presidente, João Soares, muito obrigado. O Paulo Sérgio, o Paulo Roberto também. O Cleverson, que é o Giga, né, Eliseu. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Obrigado pela oportunidade. A nossa jornalista, a, Marcelo. a Marcela, também agradecer a Marcela aí, não pode deixar de falar da Marcela, porque a Marcela, ela sempre me atendeu bem aqui, sempre me ajudou. A, a filha também do nosso secretário aí de imprensa, muito obrigada, filha dele também. E quero agradecer, muito obrigado, Flávio, pela presença, obrigado pela oportunidade. Ao Campos também, obrigado pela oportunidade. Fala rapidinho aí que nós estamos encerrando. Sou eu quem agradece a oportunidade. Eu louvo a Deus pela oportunidade daqui. Agradeço ao Sindicato dos Vigilantes. Não vou delongar muito, falar nomes, né? Mas representando aqui hoje o sindicato aqui com a gente nesse podcast, o Clailton, obrigado pela oportunidade aqui, por estar aqui servindo junto com a gente. E em homenagem também, né? Ao pessoal que foi mencionado, que Deus conforte o coração das famílias, principalmente porque aquela saudade, né? A saudade, então que Deus verta o bálsamo no coração de vocês, conforte o coração de vocês, e a esperança é reencontrá-los em Cristo, tá? Não posso deixar de falar do meu Deus, agradeço a Ele, porque se não fosse por Ele também não estaria aqui. Glória a Deus por tudo isso e mais uma vez obrigado, Vavá. Show de bola. Campos, obrigado pela companhia, parceria. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Pode falar. Campos. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, Vavá, por estar mostrando um pouco do que é a nossa rotina no transporte de valores, na área de segurança. Conheci o Flávio hoje, satisfação. Então é isso, nós somos irmãos de farda e ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que estar sempre melhorando a cada dia e a partir do princípio que a gente tratar um ou outro com respeito, a coisa só vai melhorar, a coisa tende a melhorar. E não só a categoria, mas a vida do ser humano, né? O mundo se torna um lugar melhor. Então, obrigado, Vavá, obrigado, Clailton, obrigado ao sindicato. Então, é isso. Acho que da minha parte só tenho a agradecer aí, pessoal. Show de bola. Obrigado aí pelo espaço aí. Uma nova parceria está surgindo aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.